Chegou aquela hora de juntar a CNN Brasil, o CNN Money, meu encontro aqui com Lucinda Pinto também. A gente se encontra no 360, no Prime Time, agora no Hora H. Lucinda, boa noite para você. Bom, dados aí da inflação divulgados, foram surpresa? Foi dentro do esperado? Boas novas ou devagar com o andor? O que você nos conta? Boa noite. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Olha, esse resultado da inflação ficou super baixinho, ficou em 0,07%, mas mesmo assim ficou um pouquinho acima do que o mercado esperava. Eu te confesso que eu li 0,07 e falei, não, peraí, é 0,07? É 0,07, né? É isso mesmo. E ainda ficou acima. Os economistas, em média, estavam esperando uma alta de 0,03%, uma inflação ainda mais baixa. E o que surpreendeu é que a deflação dos alimentos foi menor do que se esperava. Agora, o número traz algumas boas notícias. E uma dessas boas notícias a gente vai mostrar aqui. É que quando a gente olha o acumulado em 12 meses, o IPCA finalmente voltou para dentro do intervalo da meta. Então, o acumulado do indicador ficou em 4,44%. Então, ele... Passou raspando, mas passou. passou. Poxa, mas aqui a gente estava ali, tá vendo? 4,72%. E com isso, o mercado ficou um pouco mais animado com a possibilidade do Banco Central voltar a cortar a taxa de juros. Vai ser o último corte, esse resultado aqui, ele resolve a questão, ele terminou aqui as dúvidas, ele encerrou as dúvidas? Ainda não, tem mais coisas para acontecerem. E o mercado tem muitas dúvidas mesmo. Por exemplo, se o petróleo vai continuar instável, se vai trazer uma nova onda de inflação de volta. Tem toda a questão da eleição, do fiscal. Mas hoje esta foi uma boa notícia e o mercado acredita que vai ter mais um corte de juros. Ou seja, literalmente, a preços de hoje está todo mundo de bom humor, embora o mercado dê umas mexidas ali, né? Hoje não foi um dia de bom humor exatamente, apesar disso, né? Apesar disso. E aí, o que aconteceu, né, Yuri? Então, você vai nos contar, porque tem muito a ver uma coisa com a outra, como quase tudo na economia, né? JP Morgan, né, grande instituição aí, relevantíssima aí do mercado, rebaixou a recomendação do Brasil, que é aquela nota ali de rating, é isso, né? Sendo que, me lembro que no começo do ano, à medida que foi tendo uma recuperação, no começo do atual governo, tinha gente lá no Ministério da Fazenda acreditando que daria para tentar chegar perto ou até chegar no grau de investimento. Nada disso. Não é nada disso. Agora, o que o JP Morgan fez hoje, Yuri, foi mudar a recomendação de compra de bolsa. Antes, até agora, eles estavam com uma recomendação acima da média de mercado. Overrate, na verdade. Então, o que eles estavam dizendo era que o investidor poderia ter mais ações de Brasil do que um benchmark, uma referência que existe. Existe um índice global que se chama MSCI, que traz pesos para as diferentes bolsas de países emergentes. Então, por exemplo, o Brasil tem perto de 10% de peso nesse indicador. Então, o que o JP Morgan dizia era que valia a pena ter mais do que aquela referência. O que ele disse hoje é que, olha, pessoal, não vale mais. Não vale mais, vamos ficar no neutro. Ele não tirou, na verdade, uma recomendação, não mandou vender Brasil, não disse que é preciso ter menos do que essa referência. Mas é bom ficar neutro, é bom ficar cauteloso. E por quê? Primeiro, porque ele está um pouco mais cético com esse cenário de juros. Ele está dizendo que a Selic deve ficar nos 14%, isso tem impacto direto sobre a Bolsa. Mas não é só isso. A eleição para ele, para o JP Morgan, é uma razão de cautela. O investidor deve ficar com o pezinho atrás para não se arriscar muito. E ele está vendo um cenário de desaceleração da economia em 2027, o que todo o restante do mercado também tem dito. E, além disso, ele está falando da preocupação com o ciclo de crédito. Então, esse tema, inadimplência de pessoas físicas, de empresas, com o juro que mesmo caindo vai ficar muito alto. Então, todo o impacto disso sobre a vida das empresas é a razão para essa cautela. Você mencionou no começo da nossa conversa aqui, Lucinda, petróleo, que ainda pode ter, né, os seus altos e baixos podem afetar a questão aí da política monetária do Banco Central. O petróleo em alta, por sua vez, pode ajudar o governo, pelo menos no curto prazo, porque acaba rendendo mais dinheiro. 50 bilhões de reais a mais este ano é uma baita de uma ajuda para um governo que tem dificuldade de fechar as contas. Só que você vai nos contar que parte desse ganho já tem destino certo, porque o déficit segue alto, né? O que você nos conta dos trade-offs, né? Dos altos e baixos aí com esse petróleo tão caro neste ano? No fim das contas, se a gente lembrar ali
quando começou o conflito entre Estados Unidos e Irã, a Bolsa Brasileira disparou, a gente comemorou. O Brasil está protegido desse cenário todo de instabilidade. No fim das contas, tem até uma vantagem, porque o Brasil é exportador líquido de petróleo. Então, entre outras razões, a gente conseguiria arrecadar mais. E, de fato, isso está acontecendo. O problema é que o governo deu muitos subsídios, então uma parte desse ganho fiscal se perde. Então, a gente vai mostrar aqui os números para ficar mais fácil, de forma concreta. Quem fez essas contas, quem fez esse estudo foi o Banco Paine. Então, ele trouxe aqui que a receita extra com esse petróleo valorizado é de 53,2 bilhões, é a estimativa para o ano. Agora, o custo das medidas de alívio para proteger ali as pessoas, os consumidores, alguns players, né, do mercado, fica em 18 bilhões de reais. Então, liquidamente, a gente teria um ganho ali de 35,2 bilhões. Agora, o que o Banco Paine alerta? Mesmo com tudo isso, a gente teve um déficit do governo central de 92,2 bilhões de reais agora no mês de junho. Quase 3 vezes maior, né? Quase 3 vezes maior. E qual é o problema? O problema é que o petróleo talvez não fique valorizado desse jeito por tanto tempo. Aliás, quando a gente ouve os analistas, todo mundo acredita que, passado esse conflito, o petróleo vai cair para baixo dos $80, porque tem muita oferta, porque o consumo global tende a diminuir na medida em que as economias desacelerem. Então, não dá para contar que o petróleo vai continuar amenizando esse efeito aí dos gastos públicos sobre o déficit. Então, esse é um grande tema que precisa ser endereçado aí em 2027, Yuri. Bom, e aí no frigir dos ovos, Lucinda, grandes movimentações na Bolsa e no dólar. Hoje, como a gente falou, o humor não estava dos melhores, né? Hoje o mercado teve um dia de mau humor, como há dias a gente não via. Então, a gente vai ver aqui na tela, o Ibovespa perdeu ali a linha dos 170 mil pontos, caiu 2,5%. Tem muitas questões, tem balanços sendo divulgados, tem o cenário internacional preocupando, mas essa recomendação, essa mudança de recomendação do JP Morgan pesa também. Porque quando um grande banco como o JP faz uma alteração, é natural que fundos de investimento que são dedicados a países emergentes, a mercados emergentes, ajustem as suas posições, Quase vendam. que obrigatoriamente, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, a gente está vendo essa queda do Ibovespa por isso e, como consequência, porque a gente está falando de investidor estrangeiro, o dólar subiu 1%. Fazia muito tempo que a gente não viu o dólar subir com tanta força. E foi ali para os R$ 5,16. Você já chegando mais próximo aí dos 5,20, quando estava ali em 5,10, até menos do que 5,10, mais próximo dos R$ 5 mesmo, né? É isso mesmo.